A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos tratar de graça irresistível. Missionário Jessé, graça irresistível é bíblico, sim ou não, e por quê? Olha só, a graça irresistível, de fato, ela é um pensamento teológico que nós entendemos que não é bíblico, porque a graça irresistível entende que quando o Espírito Santo atua na vida de uma pessoa, levando essa pessoa à salvação, essa pessoa é irresistivelmente convencida dos seus pecados, ou seja, ela não tem uma escolha mediante a pregação do Evangelho, mediante a ação do Espírito Santo, ela é coagida de fato, ela é automaticamente salva após a ação do Espírito Santo, porque essa ação é irresistível, por isso leva o nome, graça irresistível, ou seja, um favor de Deus, uma ação de Deus nessa pessoa que ela não consegue resistir, ela não consegue dizer não a este chamamento de Deus para a vida dela. Nós entendemos que ela não é bíblica, porque isso exclui o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio sim, nós podemos entender que é bíblico. Então, missionário Jessé, a ação do Espírito Santo pode ser resistida? Alguém pode resistir ao Espírito Santo? Pode sim. Biblicamente é muito mais fácil sustentar que o Espírito Santo pode ser resistido, não no sentido de que ele está atuando como Deus Todo-Poderoso e o ser humano se posiciona acima de Deus, conseguindo resisti-lo no sentido de poder, não é nessa questão, é porque o Espírito Santo atua e trazendo à pessoa o conhecimento da verdade, o conhecimento do Evangelho, e essa pessoa é que vai decidir se quer ou não ser salva, se quer ou não aceitar o Evangelho. Então, nesse sentido, a pessoa pode sim resistir à ação do Espírito Santo. Ela está sendo alvo do conhecimento da verdade, do conhecimento do Evangelho, porém ela pode simplesmente dizer não a tudo aquilo que ela ouviu e, nesse sentido, resistir a ação do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo continua sendo Deus, continua sendo todo-poderoso, não alterou em nada a questão do Espírito Santo, mas a pessoa pode sim resistir o Espírito Santo, e o Espírito Santo permite que essa pessoa resista baseado no seu livre-arbítrio. Então, complementando aqui com alguns textos bíblicos, Estevão, missionário Jessé, no seu discurso lá em Atos capítulo 7 e versículo 51, disse assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Está explícito então no texto, vocês resistem ao Espírito Santo. Teria mais conteúdo bíblico para sustentar essa nossa questão, essa nossa verdade bíblica de que o Espírito Santo pode ser resistido? Sim, missionário Jessé. João capítulo 5 e versículo 39, agora Jesus falando, ele diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus diz assim: e vós não quereis vir a mim. Vocês não querem, ou seja, foi uma decisão da pessoa, o Espírito Santo está atuando, a palavra de Deus está sendo exposta, mas as pessoas elas não querem se chegar até Deus, numa posição de rebeldia e de resistência clara ao Espírito Santo. Mateus 23 e 37 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados a ti. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo de suas asas, e tu não quisestes. Você, falando de Jerusalém, não quiseram uma resistência explícita à obra salvífica de Deus na vida deles. Quanto é que a Bíblia Sagrada diz em Apocalipse: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, apresentando o desejo de Jesus que a igreja, os seus ouvissem, mas havia um pedido dizendo: você que tem ouvido, dê ouvido ao Espírito Santo. E eu penso que essa doutrina da graça irresistível, ela pode causar alguns problemas, e um deles é que as pessoas que acreditam nisso, pode ficar esperando, estão lá no mundo, no pecado, e elas ficam esperando um momento que a graça de Deus vai alcançá-la de forma irresistível.
né? Porque para entender a graça irresistível, precisa-se necessariamente acreditar numa predestinação, né? Então, se eu sou predestinado, a hora minha vai chegar, que o Espírito Santo vai chegar em mim e vai me convencer de forma irresistível. Então, por isso que ela pode ser maléfica. Essa pessoa vai ficar esperando a vida inteira e não vai se arrepender, porque nesse ato ela já estará resistindo ao Espírito Santo. Olha só, isso que o missionário falou é muito interessante. Quantas pessoas neste momento estão distanciadas do Evangelho de Deus? Já foram crentes, já conhecedoras da palavra de Deus, e estão lá no mundo de pecado. E estão pensando o seguinte: não, eu tenho minha família que está orando por mim, eu tenho um chamado de Deus, e no momento certo eu vou voltar. Como se Deus simplesmente ia chegar lá onde você está e te arrancar de lá, e fica esperando que isso vai acontecer sem esforço humano. Enquanto isso, você está resistindo o convite de ir para a igreja, você está resistindo alguém falar com você que você tem que voltar para Jesus, pensando que isso vai acontecer no momento certo. De forma irresistível. De forma irresistível, que Deus vai chegar lá e te arrancar. E isso é uma mentira, é um engano. Você está ouvindo esta palavra hoje, você tem que dar ouvido hoje. A respeito do dia da manhã, você não sabe nem se vai estar vivo. E Deus não vai de forma sobrenatural chegar arrancando ninguém do pecado. Pelo contrário, o convite de Jesus é: vinde, venha, hoje, enquanto tempo, quanto tem forças para você aceitar Ele. Então, não espere que de forma irresistível Deus vai chegar te arrancando do mundo de pecado. Pelo contrário, tome hoje uma atitude, faça hoje uma escolha, enquanto você pode. De certa forma, a graça irresistível deixa a pessoa conformada, enquanto que o livre-arbítrio traz a consciência da pessoa que ela pode, a hora que ela quiser, tomar a decisão. Claro, mediante uma ação do Espírito Santo. Por si só, nenhum ser humano consegue escolher Jesus, mas mediante a ação do Espírito Santo, a pessoa pode escolher, e essa palavra pode alertar você. E repito o que o missionário antes falou: hoje, agora é o momento. Chega de resistir à voz do Espírito Santo. Não resista. Se hoje ouvir, você está ouvindo a voz do Espírito Santo, então escute o que Ele tem para a tua vida. Aceite Ele como teu Salvador. Venha até Cristo. Faça aquilo que Ele está pedindo de você. E não fique resistindo e nem dizendo: vou deixar para amanhã. Faça hoje, porque é o Espírito Santo falando contigo, usando servos dele, mas é Ele falando ao teu coração. É isso aí. Esse conteúdo a gente poderia abranger por vários minutos ainda. Quem sabe a gente traz um desdobramento aqui, que eu vou aplicar aqui bem rapidinho. Por exemplo, a questão do perdão. O Espírito Santo está trabalhando no coração da pessoa, e essa pessoa está até sentindo o desejo, está até com a consciência, ou às vezes não tem o desejo, mas tem a consciência de que deve pedir perdão, mas não vai, não pede perdão, ou seja, resiste à ação do Espírito Santo na sua vida. Temos que ter muito cuidado para não resistir ao Espírito Santo, ter o ouvido sensível à sua voz, porque a graça irresistível não é bíblica e ela gera vários malefícios para a nossa vida. A graça, ela pode ser resistida, mas cabe a nós não resisti-la e se entregar ao mover e ação do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe, meus irmãos. A paz do Senhor.